Josué capítulo 24, versículo 15. A palavra diz o seguinte: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir comigo? Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Querido, como é importante escolher sabiamente. Como é importante fazer boas escolhas na vida. Aquilo que nós vivemos hoje é consequência do que nós escolhemos no passado. Aquilo que nós viveremos no futuro é decorrente das escolhas que fizemos hoje. Agora, por que não é fácil escolher? Porque a maioria das vezes, quando temos que escolher, as circunstâncias não são favoráveis. Sim ou não? As grandes decisões que a gente tem que fazer estão sempre envolvidas por muita pressão, por muita luta, muitas vezes por desejos pessoais que parecem direitos, mas a Bíblia diz: há caminhos que para o homem parecem direitos, mas que no final são caminhos de morte. Às vezes, nós temos dificuldade de decidir corretamente porque estamos envoltos de pessoas que nos influenciam erradamente. Não é fácil escolher direito. Não é fácil escolher bem. Mas eu quero que você saiba que toda vez que você escolhe debaixo de uma necessidade, não vai bem. Eu fiz 7 dias de jejum. E eu vou dizer uma coisa para você. Depois de 7 dias de jejum, não é uma boa hora para você ir ao supermercado. Você quer comer até o pé da mesa. E às vezes você vai para o supermercado com R$200, R$300 no bolso. Depois de 7 dias de jejum, você põe tudo no carrinho. Você fala: eu preciso tanto desse sucrilho de chocolate. Oh Deus, como eu preciso dessa caixa de chocolate. Passa aí na frente e fala: leite condensado. Será que eu preciso? Preciso muito. E o problema é que o carrinho vai enchendo, e aí você lembra que você tem R$200 no bolso. E você tem que passar no caixa para pagar a conta. Aí você fala: bom, acho que eu peguei coisa demais, né? Chocolate, será que eu preciso? Não, não preciso. Onde é que estava mesmo? Não sei. E você acaba colocando na prateleira errada. Leite condensado, será que eu preciso? Não, eu não preciso. Onde é que estava mesmo? Não sei. Vai para a prateleira da Coca-Cola. E você tenta de alguma maneira resolver os problemas da escolha que você fez. Mas a verdade, querido, é que uma hora você vai ter que pagar a conta. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: toma cuidado, escolha sabiamente, porque em algum momento você vai ter que pagar a conta. Se não nesta vida, quando você encontrar Deus. A mensagem de hoje, eu quero falar para vocês de alguns momentos em que você nunca deve escolher. São circunstâncias desfavoráveis para você tomar uma decisão ou para fazer uma escolha. A primeira circunstância que você jamais, diga assim, nunca escolha em momentos de grande tentação. Sim ou não? Quando você vai ao supermercado depois de uma semana de jejum, você vai comprar um monte de porcarias. Qual é o melhor horário para você ir ao supermercado? Depois do almoço.
Ou se você for de manhã, depois de um belo café da manhã. Aí você vai comprar o que você precisa, não aquilo que você vai ser tentado. Sabe, gente, o mundo de hoje é um mundo que nos ensina que todo apelo da alma tem que ser saciado. Sabe qual é o problema com isso? Vejam o meu shape. Eu sou um caso, um case científico. Meu pai era magro, minha mãe era magra. Eu nasci magrelo, meu apelido era Rato Branco, porque eu era loiro e magérrimo. Casei com 70 quilos, hoje eu tenho 120. Não foi pela genética, foi pela ansiedade. Porque muitas vezes eu como, não pela necessidade do estômago, mas pelo desejo. Fazer escolhas debaixo de tentação não é uma boa. Olha para a pessoa do teu lado e diga: cuidado. Nem todas as suas vontades devem ser obedecidas ou saciadas. Amém? A segunda verdade que você precisa aprender, querido: nunca escolha o prazer quando esse te distrai do propósito de Deus. Todo mundo precisa de alívio. Todo mundo precisa tirar férias, descansar. Todo mundo precisa fazer alguma coisa que lhe dê algum prazer. Mas será que todo prazer é lícito? Será que toda vontade da alma deve ser obedecida? Gideão foi chamado para a guerra por Deus contra os midianitas. E quando ele foi chamado para a guerra, ele não tinha vontade de ir para a guerra. Sabe o que aconteceu? Ele chamou os homens e eram 32 mil homens. Naquele momento, queridos, Deus falou para ele: Gideão, não são esses os que vão guerrear. E a primeira coisa que Deus falou para Gideão, diga assim: aqueles que tiverem com medo, não entrem na guerra. E naquele momento em que Gideão pergunta para as pessoas: quem aqui está com medo? Pode ir embora. 22 mil foram embora. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que existe alguma guerra que não traz medo? Será que existe alguém que, quando recebe o chamado do alistamento, vai dizer: oba, vamos para a guerra? Ninguém tem vontade de ir para a guerra. Mas quando o país está em guerra, todos devem estar prontos para lutar. 10 mil sobraram. E Deus falou: ainda é muito. Gideão, faz uma outra coisa. Manda o povo ir beber e se refrescar na fonte de Harod. Naquele momento, ele poderia ter pensado, né, mas o que beber na fonte tem a ver com guerra? E foi muito simples, porque Deus falou assim: você vai ver, eu vou te dizer o que vai acontecer. Quando o povo se lançou na água, e muitos deles provavelmente mergulharam naquela área e começaram a beber com tudo. Se esqueceram que estavam na guerra. E naquele momento, Deus falou para Gideão: Gideão, eles quiseram saciar o desejo, quiseram saciar o prazer que eles tinham da água, e se esqueceram da guerra. Os outros que bebiam, olhando, esses estavam prontos. A sociedade de hoje, queridos, é uma sociedade que diz o seguinte: faz o que você tem vontade, não importa as consequências. Hoje, os casamentos são destruídos, por quê? Porque as pessoas, de uma hora para outra, se apaixonam por outras pessoas com quem elas não fizeram aliança. E aí elas se entregam e tomam decisões erradas. Por quê? Eu tenho o direito de ser feliz. Diga para a pessoa do teu lado: nem todo prazer é lícito.
Sabe, querido, quando um propósito de Deus na sua vida é diferente do teu prazer, o prazer não é lícito. Você está me entendendo? Nem tudo que você tem vontade de fazer, você deve fazer. Se aquele prazer vai te desviar do propósito de Deus, e o propósito de Deus para aqueles soldados era entrar na guerra contra os midianitas, e eles se esqueceram que estavam em guerra e se esbaldaram naquela fonte. Aparentemente uma coisa normal e lícita. Nem todo prazer é lícito. Certa vez, um fariseu chegou para Jesus e falou: Jesus, é lícito pagar imposto para o César? Jesus pegou uma moeda e apresentou para ele e disse assim: de quem é o rosto que está aqui? Ele disse: de César. E ele falou: então dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mas é interessante porque a conversa não continua. E eu sempre que leio esse texto eu falo: mas o que é o de Deus? Se eu estivesse lá eu teria perguntado para Jesus: o de César eu já sei, mas o que é o que é de Deus? Eu acho que se eu estivesse lá e tivesse feito essa pergunta para Jesus, talvez ele tivesse feito uma outra para mim, ou para você. Qual é a imagem que está em você? Se a imagem na moeda de César significa que eu tenho que dar para ele, você foi feito à imagem e semelhança de quem, meu querido? De Deus. Amém? Em outras palavras, o que a gente tem que viver, meu irmão? Nós temos que andar neste mundo dizendo sim para a vontade de Deus, de maneira que a gente reflita ao mundo quem é Jesus. Se toda vez que eu for decidir com a minha vontade, isso vai me afastar do meu propósito maior, que é revelar ao mundo a glória de Deus, então eu tenho que dizer não para a minha carne, não para a minha vontade, e dizer sim para o chamado e para o propósito de Deus. Qual é a imagem que está em você? Você parece com Jesus? O mundo de hoje, a pós-modernidade, acabou com os absolutos de Deus. Tudo é relativo. E quando tudo é relativo, e quando Deus sai do centro e o homem se torna o centro, casamentos são destruídos. Homens que prometeram fidelidade para suas esposas traem. Esposas traem maridos. Relacionamentos são quebrados, filhos recebem a conta para pagar, porque crescem desorientados, desestruturados. Por quê? Porque alguém desejou fazer a sua própria vontade. Alguém desejou fazer o que o prazer lhe dá. Eu não estou dizendo que Deus não queira que você se alegre, que você possa experimentar coisas boas, mas quando estas coisas desviam a tua atenção do propósito de Deus, elas não são lícitas. Amém, queridos? O terceiro momento que você jamais pode escolher ou tomar uma decisão. Diga assim: nunca escolha algo que viole o direito do outro. A vontade de Deus, meu querido, quando você cumpre a vontade de Deus, você não vai violar o direito do seu irmão, da sua esposa, dos seus filhos. Porque a vontade de Deus não quebra os direitos inerentes à vida humana. Em 2 Samuel, capítulo 23, versos 15 a 17, a Bíblia diz assim: suspirou Davi e disse: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus
E tiraram a água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na, e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu do sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira nenhuma. Não a quis beber. No meio da guerra, Davi compartilhou com os guerreiros que estavam do lado dele: meu Deus do céu, que vontade que eu estou de beber da água do poço de Belém. E 3 dos seus valentes, porque o amavam, foram lá, passaram pelo meio do arraial dos filisteus, e foram lá e pegaram a água do poço de Belém, e chegaram e entregaram a Davi. E Davi provavelmente foi beber, mas ele falou: pera lá, de onde que vem essa água? Vem do poço de Belém. Ele jogou na terra. Ele falou: eu não tenho direito de saciar a minha sede à custa do risco de vida de vocês. Sabe, gente, por mais que você queira algo, toda vez que você for tomar uma decisão, pergunte a Deus se você estará ferindo o direito do seu semelhante, do seu próximo, do seu marido, da sua esposa, do seu irmão em Cristo, e até mesmo dos ímpios lá fora. Nunca faça uma escolha que seja pessoal, que seja motivada em motivações pessoais, porque a vontade de Deus para a sua vida nunca vai ferir o direito do outro. Eu não estou falando de direitos humanos, eu estou falando de direitos divinos. Amém, irmãos? Toda vez que você dessacraliza a vida do seu semelhante, a sua vida se torna profana. Se Davi tivesse tido a mesma atitude quando ele desejou Betseba, a história do Velho Testamento seria diferente. Sim ou não? Ele não quis beber da água que os seus soldados trouxeram, mas quis beber da água da fonte da mulher de Urias. E a consequência é que ele teve que mandar matar Urias, porque Betseba ficou grávida e ela seria apedrejada segundo a lei. Não decida fazer nada à revelia do seu semelhante. Há um grande apologeta chamado Ravi Zacarias, ou Ravi Zachariah. Este homem estava pregando numa universidade, e ao lado dele havia um outro convidado, e esse convidado, eles começaram a conversar. Ele perguntou: sobre o que vocês... O homem perguntou para ele: sobre o que você ensina? Ele falou: entre outras coisas eu falo sobre ética. E o homem disse assim: ética? Na minha universidade não tem ética. Era na França. E aí ele começou a falar de algumas coisas, e no meio da conversa o homem falou: olha, na minha universidade 3 dos meus ex-alunos foram candidatos ao Congresso Nacional. Os 3 tiveram que desistir. O primeiro, porque foi pego em adultério. O segundo, porque é alcoólatra. E o terceiro, porque é corrupto. A mulher do Ravi Zacarias falou para ele: talvez eles tivessem que ensinar ética na universidade deles. Sabe o que o Brasil precisa, irmãos? De ética. O Brasil precisa de ética, porque as pessoas que criticam, quando chegam lá, fazem igual. O Brasil precisa de homens e de mulheres que temam a Deus, que saibam que podem esconder dos homens, mas de Deus não vão esconder. Amém, irmãos? Nós temos que ser a diferença. Deus quer que você seja a imagem de Jesus. Amém, irmãos? Quantos podem dizer glória a Deus? Porque às vezes você traz uma mensagem e fala de graça, o povo só falta dar piruleta. Mas quando você fala de ética, de andar na verdade, de andar em integridade, de adorar a Deus através da tua atitude, o povo fica com medo. Essa é a hora do povo de Deus se levantar com uma mensagem e com uma vida
coerente, fazendo escolhas certas. Eu ouvi também um testemunho de um pastor que muito me impactou. Ele estava na sua igreja e no final do culto veio um atleta olímpico, lá nos Estados Unidos. E aquele jovem, aquele já era uma certa idade, pediu para ele um tempo no final do culto. E ele falou, pois não. Ele começou a contar a história, ele falou, pastor, desde os meus 12 anos de idade, o sonho da minha vida era ser um atleta olímpico. Mas eu cresci ouvindo meu pai dizer, para com isso. Não vai dar certo, é muito difícil, tem muita gente, você não vai conseguir nada com isso, investe em outra coisa. E ele continuou tentando, até que um dia veio a seletiva, ele se classificou, foi para a Olimpíada e chegou no dia da final, ele estava classificado para a corrida de 100 metros. Estava classificado com o melhor tempo. Milímetros, microsegundos antes do tiro ser dado, veio um pensamento na mente dele: será que meu pai está me vendo? E ele se desconcentrou. E o tiro foi dado e ele saiu atrasado. Ele chegou e ganhou a medalha de bronze. E o pastor falou, mas não foi tão ruim. Medalha de bronze é bom também. E ele disse assim, pastor, mas eu trocaria a minha medalha pelo amor do meu pai e pelo apoio que ele nunca me deu. Por que tem tanta gente doente, machucada? Porque a vida não é justa. Satanás não joga limpo, ele joga sujo. Ele lança irmão contra irmão, pais contra filhos, mulher contra marido. E as pessoas são machucadas e feridas por obra do diabo, mas a escolha foi dos homens. Toda vez que um pai deixa de amar um filho, ele está violando o direito sagrado do filho de ser protegido, ensinado, dirigido, mentoreado. Toda vez que uma mãe decide se separar do seu marido, por qualquer que seja a razão, ela está violando os direitos dos seus filhos, de viverem debaixo de um casamento estável. Queridos, nós podemos fazer a diferença, se você escolher a vontade de Deus. Amém, irmãos? Eu não estou aqui de maneira nenhuma dizendo, não quero aqui ser acusador de ninguém. Mas eu quero dizer que você pode fazer escolhas diferentes. Os homens nos acusam quando nós erramos. Deus nos dá outra oportunidade. Eu não quero que você saia daqui com peso dizendo, eu não quero que você se lembre de todas as escolhas erradas que você teve para ter peso. Eu quero que você se lembre que Deus te dá uma oportunidade hoje de mudar a sua vida e começar a fazer escolhas certas. Amém, irmãos? Aplauda, diga glória a Deus, porque é dessa forma que o diabo vai ser envergonhado. Lá em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus, logo depois do batismo, no batismo ele teve uma experiência maravilhosa. Ele ouviu o próprio Deus dizendo, filho, você é meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. E em seguida ele vai para o deserto e jejua 40 dias. E ele encontra então o nosso maior inimigo, que é Satanás. Porque o seu inimigo não é a pessoa que você acha. O seu inimigo é o diabo. E toda vez que você luta contra o seu irmão, você está dando vitória para o diabo.
Mas quando você encara ele e diz: você não vai me vencer, eu te resisto em nome de Jesus, aí então você pode ser instrumento de vitória e de glória para Deus. Mas quando o tentador se aproximou, a primeira coisa que ele falou para Jesus: olha, se você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Jesus podia fazer isso ou não? Por quê? Ele não transformou água em vinho? Ele não multiplicou pães e peixes? Ele podia, irmãos. Mas ele não devia. Depois de 40 dias ele estava morto de fome. Mas ainda assim ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Querido, a sua alma nunca vai ser saciada por nenhum pão humano. A única coisa que pode saciar a alma do homem é a palavra de Deus, é a certeza de que ele está no centro da vontade de Deus. É aquilo que traz paz ao teu coração. Você pode estar debaixo de perseguição, de luta, de tentação, de provação, mas você está em paz, porque o pão da vida está dentro de você. Mas o diabo vai te dizer: para quê? Para que ficar debaixo dessa tentação? Faz logo essa pedra virar pão. Se entrega logo para o teu desejo. Chuta o pau da barraca. Não tem nada demais. Você pode. Você tem direito. Mas Deus está procurando os guerreiros que vão dizer: eu posso, mas não vou. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu escolho Deus. Eu escolho fazer a vontade de Deus. A segunda tentação, o diabo falou: para que você está aqui, nesse desertão de 50 graus, lutando comigo? Eu sou poderoso. Por que nós não vamos lá para o templo? Vai lá no templo, eu não gosto do templo. Aliás, chama os teus anjos para te confortarem. Se joga, se entrega a eles. Você vai ter prazer, vai ter alívio. Para que esse deserto de luta? Mais uma vez Jesus resistiu. Sabe por quê? Porque aquilo ia tirá-lo do seu destino, da sua missão, do seu propósito. E mesmo que você não saiba, Deus tem uma missão, um chamado para você. E o chamado de Deus para você é, de uma maneira ou de outra, pequenininho ou grande, você ser uma luz que mostre quem é Jesus. Então, querido, não faça tudo que vem na tua cabeça. Não faça tudo que a tua alma pede. Não faça tudo que o tentador te sugere. Quando é lícito, desde que aquilo não desvie a sua vida do propósito de Deus. Diga para a pessoa do teu lado: Deus tem um propósito para a tua vida. E o propósito de Deus para a nossa vida é anunciar o Evangelho. Virá um tempo de grande juízo sobre o mundo. E não está longe disso. Mas ainda temos tempo. O relógio de Deus ainda não parou. Ainda há tempo de pregar a salvação para todo aquele que desejar e crer. Mas para que você pregue, você precisa entender que há escolhas que te afastam do propósito de Deus. E outras te colocam no rumo certo. A terceira tentação do diabo tem a ver com o terceiro momento que eu apresentei para vocês. Que eu falei que a gente não pode tomar uma decisão que fira, que viole o direito do nosso próximo. E Satanás falou para o diabo falou para Jesus: escuta, para que você vai para a cruz? Basta você se dobrar perante mim, seja o segundo, não queira demais, seja o segundo, que eu vou te dar todos os reinos da terra.
Queridos, Jesus nunca pecou. Não havia direito legal para que ele morresse, porque a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não tem ninguém nesse lugar aqui que tenha direito legal diante de Deus de conquistar a vida eterna. Ninguém. Mas a Bíblia diz: assim como por um só homem entrou o pecado em todo mundo, porque todos pecaram, assim também a graça de Deus veio para todos por causa da justiça de um homem. Isso significa que Jesus, na hora da tentação, ele disse: eu não vou fugir da cruz, porque eu não estou pensando no meu alívio, eu estou pensando no alívio deles, no nosso alívio. Como é que nós crentes temos que agir hoje? Todo mundo tem carne, todo mundo tem temperamento, todo mundo tem vontade de às vezes agir na própria justiça. Mas toda vez que o homem reage na justiça própria, o diabo vence. Mas toda vez que ele entrega para Deus, a glória de Deus é manifesta. E eu quero declarar para você: Deus quer levantar um exército de pessoas dispostas a serem luz do mundo e sal da terra. Porque Jesus fez isso por nós. Nós vamos orar daqui a pouco. E vamos nos arrepender. Vamos dobrar o nosso joelho e vamos buscar a face do Senhor. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. O filho pródigo um dia fez uma escolha. Ele chegou para o pai e disse: pai, eu não quero mais andar contigo. Dá a minha parte que eu vou embora. E o pai perguntou: mas eu te fiz alguma coisa? Não, eu quero ser independente de ti. E este é o caminho que a humanidade sempre escolhe, de uma vida sem Deus. E o pai deu. E vocês conhecem a história, sabem que ele perdeu tudo. E quando ele estava lá no fundo do poço, e às vezes o fundo do poço é o melhor lugar para a gente, porque é no fundo do poço que você levanta e fala: Deus, não tem mais de onde vir, mas eu olho para ti. Ele falou: na casa do meu pai até os servos, os escravos vivem melhor do que eu estou vivendo. E eu te prometo, viu, viver sem Deus é uma vida miserável. E ele decidiu, ele escolheu: eu prefiro ser escravo na casa do meu pai do que viver independente. E ele voltou achando que no máximo ele seria admitido como um servo. Mas o pai já estava ao longe, de braços abertos, dizendo: vem, filho. E a Bíblia diz que o pai correu para o filho e o abraçou e o beijou. Seus pés, que estavam sujos da caminhada do pecado, foram vestidos de sandálias da justiça. Suas roupas, que eram rotas e sujas, foram trocadas. Porque é isso que Deus faz com a gente. Ele nos liberta de toda a roupa suja do pecado e nos veste com a roupa da sua justiça. Mandou trazer o anel da família, para que ele soubesse que jamais ele seria escravo. Uma vez filho, sempre filho. E mandou matar um novilho gordo, um novilho cevado, e disse: porque eu estou feliz, e eu quero que vocês se alegrem comigo, porque o meu filho estava se perdido e foi achado. O irmão fariseu, o irmão que estava lá o tempo todo, chegou para ele e disse: pai, como é que o senhor vai dar isso para esse filho, se eu que estou aqui te servindo esse tempo todo não tenho? Ele falou: filho, tudo que é meu é teu, você podia ter todos os cordeiros que você quisesse. Uma pessoa que não conhece a graça de Deus não consegue ver a bênção de Deus na vida do outro. Você não precisa adoecer
quando Deus abençoa o seu irmão. Porque Deus tem para você o novilho gordo. E o novilho gordo tem um nome: Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por você e por mim, para que nós tivéssemos uma vida plena com Ele, de comunhão, de restauração, de integridade, de andar na sua presença. Mas sabe, querido, as escolhas são nossas. E hoje eu quero pedir para você, quando a gente for orar, pedir a Deus que te lembre das escolhas erradas que você fez, para se arrepender delas, e pedir que Deus te ajude a fazer as escolhas certas. Quantos aqui são pais? Vocês amam seus filhos? Vocês amam quando eles fazem a coisa direita? E quando eles fazem a coisa errada? Amam menos por causa disso? Por quê? Porque esse é o único amor incondicional que existe na terra. O amor de Deus por nós é assim. Quando a gente peca, a gente entristece a Deus. Porque o pecado é decidir viver a revelia de Deus. É acreditar que existe algo na vida que pode suprir o vazio da alma, que não seja só comunhão. E o Senhor te diz hoje: volta para mim, eu estou de braços abertos. Vem para mim, eu vou te ensinar a fazer as escolhas certas, porque essa é a graça de Deus. Muitas vezes com os homens há um relacionamento que é rompido e que não tem volta. Mas com Deus sempre há possibilidade de volta, se houver no teu coração o desejo de amá-lo, de buscá-lo, de ter comunhão com Ele. Amém, igreja? O mundo precisa ver em nós a imagem de Jesus. O mundo não precisa de um discurso religioso. Religião, cada um tem a sua, teologia, cada um tem a sua. Mas Jesus falou: nisto sereis conhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Escolha amar e não odiar. Escolha obedecer e não sacrificar. É tão simples e tão difícil. Mas se você for humilde na presença de Deus: Senhor, me ajuda. Eu não consigo fazer isso sozinho, mas eu quero. Deus vai te ajudar. E vai curar a sua igreja. E vai sarar as feridas. E vai restaurar as alianças. Amém. Vocês já imaginaram Jesus voltando e vindo buscar uma igreja restaurada? Uma igreja que vai chegar na sua presença e vai ter consciência de que está lá, não porque merece, porque nenhum de nós merece, mas pela graça e pela sua misericórdia. Mas que vai poder ouvir dele: filho, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu quero pedir a você, vamos nos ajoelhar na presença de Deus. Eu queria te pedir para não pensar em ninguém. Não pensa assim: essa palavra tinha que, essa pessoa tinha que estar aqui. Não, não é você que tinha que estar aqui. Fale com o Senhor. Peça para Ele te lembrar das escolhas erradas. E peça perdão pelas escolhas erradas. E peça a Ele que te ajude a fazer as escolhas certas. Eu vou te dar uns minutos, depois eu vou orar junto com vocês.
Deus, eu quero em primeiro lugar te agradecer de todo o meu coração, porque Jesus não desistiu da cruz. Aquela cruz que era minha, dos meus irmãos, Ele levou sobre si. E Jesus nos ensinou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Espírito Santo, nós te pedimos, ajuda-nos a andar nesse caminho, a cremos nessa verdade e temos essa vida, Senhor. Restaura as famílias, restaura os relacionamentos entre irmãos que está quebrado, entre marido e mulher, entre pais e filhos. Restaura a tua igreja, Senhor, que muitas vezes se levanta, não para falar do amor de Cristo, mas para falar mal uns dos outros, como se qualquer um de nós aqui, Senhor, fosse chegar na tua presença se não fosse pela tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer as escolhas certas, as pequenas e as grandes. Tem paciência conosco, não desiste de nós, Senhor, porque nós queremos viver nessa vida segundo o teu propósito. Espírito Santo, nós suplicamos que tu venhas restaurar as vidas quebradas, destruídas pelo nosso inimigo, o diabo. Aquilo que nós não podemos, não temos força, sabedoria para fazer, o Senhor pode. Espírito Santo, levanta a tua igreja, reflete em nós o rosto de Jesus. Que esse povo te ame, porque aquele que te ama revela o teu amor ao mundo. Eu oro pelos jovens que vivem e enfrentam tantas tentações. Livra-os do mal, livra-os do laço do passarinheiro, livra-os da escolha errada, de um casamento errado, de uma vida de prostituição. Livra-os, Senhor. Eu oro por aqueles que já viveram mais, estão marcados na sua alma com amargura, com rancor, com desesperança. Espírito de Deus, poderoso Senhor, faz uma obra de restauração na tua noiva. Limpa as manchas de sujeira, limpa todo o resquício de ódio, toda a marca do diabo na nossa vida, porque a tua promessa diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor, que o teu povo ande e marche em liberdade. Liberdade para fazer a tua vontade, para te servir, para andar na tua vontade. Traz, ó Deus, a ovelha ferida, traze de volta. Cura o abatido, o deprimido, com teu Espírito Santo. Senhor, que essa graça sensacional de Jesus domine a nossa vida, que nós sejamos motivados pela graça, que as nossas atitudes sejam de graça, que as nossas palavras sejam de graça, que o nosso amor seja na tua graça, que toda rejeição que vem da mentira do diabo, que diz que o Senhor não se importa conosco,
seja vencida pelo mar do teu amor, do oceano do teu amor. Que esse povo receba uma unção de amor hoje, Senhor, para sair daqui curado. E que as consolações do Espírito Santo da promessa seja com todo o teu povo. Onde houver alguém invocando teu nome, todos os dias, até o fim. Amém.